Olá a todos, eu sou a Tita, bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estou aqui então para um vídeo, mas antes de passarmos ao vídeo, já sabem, o pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer. E hoje estou aqui para falar de uma que é uma das minhas autoras favoritas, que é a Kate Morton. Infelizmente não há muitos livros desta autora, a autora também, diga-se de passagem, escreve com pouca regularidade. Autor, na versão original em inglês também não há muitos livros, mas é uma autora que infelizmente em Portugal não teve o sucesso que para mim a autora merecia. Inicialmente foi editada pela Porto Editora, há 2 livros, depois tem 3 na Suma das Letras e o último livro que a autora publicou não chegou sequer a ser publicado em português, já tem alguns anos e portanto suponho que já não seja. Portanto, eu vou-vos falar aqui um bocadinho sobre os livros, fazer aqui um bocadinho introdução. A Kate Morton é uma autora australiana e ela tem sempre, é daquelas autoras que acaba por ter sempre a mesma fórmula. Já são histórias que têm sempre personagens femininas muito fortes, com vidas difíceis, sempre aqui algumas questões do passado que mostram que teve aqui alguma vida difícil, que tiveram que lutar pela vida. E depois são histórias que, em termos de ação, são passadas em vários tempos temporais, passa a redundância. Portanto, normalmente a narrativa vai-se intercalando entre 2 ou 3 tempos. E nem todos os autores, para mim, nem todos os autores conseguem fazer muito bem estes saltos temporais e, na minha opinião, como é óbvio, a Kate Morton faz isso muito bem. O primeiro livro que eu trago para falar foi também o primeiro que li, e acho que também foi aquele que foi efetivamente o primeiro publicado, então O Segredo da Caça de Riverton. Vamos ter aqui uma história passada em 2 tempos, entre 1924 e depois 1999. E nós vamos perceber de que forma é que um acontecimento que houve aqui trágico no passado, neste caso, no passado temos aqui uma noite misteriosa de verão e que um jovem acabou por perder a vida. E depois a forma como afetou a vida aqui das 2 irmãs da propriedade, mas também a vida depois de quem está aqui a contar-nos a história, porque não é quem depois, no tempo mais atual, quem nos está a contar a história, não é nenhuma destas irmãs, é então uma moça que era uma empregada então daqui da caça de Riverton. Eu gostei muito, dei 5 estrelas. E foi então o primeiro que li, também foi o primeiro publicado. Este então é da Porto Editora. Ainda pela Porto Editora, e este é aquele que para mim da autora é o meu livro preferido, a par do outro, mas este ainda está ainda assim um bocadinho mais acima, que é O Jardim dos Segredos. Eu falo muito deste livro, é uma história para mim deliciosa. E este é um livro que vamos acompanhando aqui mais ou menos 3 partes, 3 épocas, por assim dizer. Temos aqui uma primeira parte da Inglaterra, onde é passada aqui um bocadinho antes da Primeira Guerra Mundial e onde vamos acompanhar aqui uma jovem, a Elissa, e que ela ambiciona ser escritora e tem aqui o dom da escrita. Temos depois, uns anos depois, a ação passada na Austrália, e temos uma jovem, a Nell, que quando faz 21 anos acaba por perceber que aquilo que ela pensava da sua vida, do seu passado, não é a realidade e, portanto, acaba por ter aqui um choque. E temos depois a ação, só com tentar confirmar aqui, se disse aqui, mas não diz, mas eu acho que é depois, no início dos anos 2000, a Cassandra, que é neta da Nell, e que fica aqui muito intrigada porque é que a Nell lhe deixou de herança uma caça na Cornualha, se não estou em erro. E para mim este é um livro que me traz aqui sempre um calor no coração. Além da história, desta história entrelaçada, em que nós vamos percebendo depois como ela se vai interligar, vamos tendo aqui pelo meio alguns, eu queria ver se vos conseguia apanhar, alguns contos da Elissa, porque a Elissa acabou por conseguir ter um livro publicado e nós aqui pelo meio vamos tendo, aqui um bocadinho, vamos tendo aqui acesso a alguns destes contos. Eles estão assim identificados, são então contos da Elissa.
Portanto, acaba por ser aqui um dois em um. Temos então esta história destas três mulheres e depois temos estes contos da Elissa. Eu gostei mesmo, eu adorei este livro. Era daqueles livros que eu, quando li a primeira vez, que eu queria terminar para saber como é que a história, qual era o desfecho da história, mas por outro lado eu não queria, eu queria que a história durasse, porque era uma história que me estava a cativar tanto que eu não queria largar. Depois, já pela Suma, não, final foram 3 na Porta Editora e 2 na Suma. Este foi o último publicado então na Porta Editora, Horas Distantes. Este, mais uma vez, se não estou em erro, mete aqui um escritor passado durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, temos aqui Segunda Guerra Mundial, onde uma jovem é acolhida então por uma família, e acho que o pai dessas irmãs era escritor. Eu tenho essa sensação. E depois vamos ter aqui uma história mais recente. Eu confesso que este não tem uma história tão presente. Porquê? Porque eu reli O Jardim dos Segredos este ano, reli A Caça de Rifferton o ano passado, e portanto este já o li há mais tempo. Eu li, deixem-me confirmar aqui, olhar ali para a minha cábula, li-o em 2013, portanto 10 anos. Será o livro que eu vou ler, que eu vou reler para o ano, porque a Ana Lopes, a minha querida Ana Lopes, tem um projeto todos os anos, eu não sei se é em março, que é ler Kate Morton, e portanto ela está a ler cronologicamente. Eu estou-me a juntar a ela, apesar do primeiro que eu ter relido, O Segredo da Caça de Rifferton, li no final do ano, porque no início, na altura do projeto, li o outro que me faltava, mas este não tem a história tão presente, mas também gostei, também dei 5 estrelas, portanto estes 3 dei 5 estrelas. Depois, o primeiro então, pela Suma, Amores Secretos. Este foi daqueles que eu tenho em livro físico, aquele que eu gostei menos, dei 4 estrelas. Porquê? Porque o tempo mais passado acaba por ser já um bocadinho também mais atual. Eu julgo que é passado alguns nos anos 40 ou anos 50. A personagem em si não me cativava tanto como as outras personagens. Temos aqui uma jovem que no passado viu então a mãe assassinar uma pessoa, e depois confesso que já não me recordo muitos pormenores de 2015, portanto este também só será relido daqui a 2 anos, portanto ainda falta, mas este dos 5 livros que tenho em formato físico foi o que dei 4 estrelas, mas ainda assim 4 estrelas foi muito bom, mas não foi daquelas histórias que me arrebatassem. Depois, o último editado em Portugal foi O Último Adeus, e este é aquele que para mim chega ali muito perto do Jardim dos Segredos. Este eu li-o em 2017, dei 5 estrelas. Está ali, está taco a taco com O Jardim dos Segredos. Temos a história também, mais uma vez, narrada em 2 tempos. Deixem cá ver se tenho aqui. Portanto, 1933 e depois é mais na atualidade, anos 2000, se não estou em erro. E onde temos uma criança que desaparece misteriosamente e que acaba, de alguma forma, marcar aqui a vida da família. Porque esta criança pequena desapareceu, e a família não soube o que é que se passou, e portanto acaba por marcar muito esta família. E depois temos aqui, 70 anos depois, uma personagem que está de férias na região, depara-se com a casa está abandonada, e ela acaba por sentir ali alguma ligação àquela casa, e acaba por decidir investigar então o que é que se passou deste desaparecimento misterioso, e conquistou-me mesmo muito, muito, muito. Depois quero-vos falar do livro que eu não tenho, li-o em e-book, Clocksmaker Daughter, portanto isto seria como a filha do relojoeiro. Eu li-o em português do Brasil, e confesso que este foi daqueles que para mim, este foi a grande solução de Kate Morton, e foi aquele que eu dei efetivamente menos estrelas. Eu dei 3 estrelas a este livro. Temos a narrativa dividida em, como é hábito na autora, em vários tempos. Só que a diferença é que acabamos por ter mais linhas temporais do que nos outros livros, e acabamos por ter vários personagens sempre com muito destaque. Temos efetivamente aquela história principal. Eu vou olhar aqui para a minha cábula, que é a história mais antiga, começa então em 1862, e onde temos aqui um grupo de artistas que vai para uma caça de campo.
a passar ali um mês isolados, e depois desse grupo, uma mulher morreu, uma está desaparecida, e depois acaba a história por se entrelaçar com 150 anos depois, onde alguém, uma rapariga, encontra também aqui uma bolsa que de alguma forma está ligada a esse passado. E a história tinha os segredos habituais da Kate Morton, só que além desta história do passado e desta história desta rapariga, vamos depois ter aqui muitas personagens pelo meio que de alguma forma são personagens secundárias, mas que acabam por ganhar muito destaque, e acabam por ter aqui um papel muito... acabam por ocupar muito espaço na história, e muitas linhas temporais, porque depois vamos ter aqui, lá está, como são vários personagens, acabamos por ter aqui muitas linhas, e eu confesso que este, de todos, dos 6 livros que li da Kate Morton, foi aquele que mais me seduziu, dei 3 estrelas. Li-o então o ano passado, para o projeto da Ana Lopes, e foi efetivamente aquele que deixou mais um bocadinho de pé atrás. Deduzo que não seja editado em Portugal, porque o livro, não sei, eu se me lembrar deixo por aqui a informação, mas o livro já tem algum tempo e nunca foi publicado em Portugal, portanto suponho que não seja editado. Por último, eu acho que saiu este ano, ou vai sair, o último livro da autora, que é o Homecoming. Obviamente que eu gostaria de ler, portanto, quando houver aí nos meandros da internet, em português do Brasil, capaz de ser mais acessível para mim, porque como tem tempos, saltos temporais e assim, eu falei em inglês, mas é coisas mais simples. Eu acho que tendo estes saltos é capaz de se tornar um bocadinho mais complicado, mas obviamente que vou querer ler, mesmo depois de ter lido este último livro, que para mim funcionou aqui um bocadinho como desilusão, eu continuo a querer ler Kate Morton. Eu gosto mesmo muito dos livros de Kate Morton, sinto uma relação de familiaridade com as histórias, com os personagens, consigo me relacionar muito bem, consigo me sentir dentro das histórias e portanto eu gosto mesmo muito. E é efetivamente uma autora que eu não vejo muita gente a ler. Também se calhar os livros agora são difíceis de encontrar, mas mesmo na altura, quando eram publicados, não via muita gente a ler Kate Morton. Para mim acaba por ser pena, porque eu gosto muito e gostava que outras pessoas também gostassem. Mas pronto, digam se conhecem a autora, se não, se ficaram curiosos aqui de alguns livros, se algum dos livros por acaso vocês lembram-se de terem visto, se não, contem-me, se também digam coisas. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho.